Homem tem surto psicótico, quebra loja em Monteiro e depois vai até a delegacia e pede para ser preso. Livramento é o terceiro município do Cariri paraibano a decretar toque de recolher. Rede Paraibana de Supermercado realiza 4 sorteios e 3 ganhadores são das cidades do Cariri paraibano. Essas e outras manchetes serão notícias daqui a pouco no seu Jornal da CTV. Até daqui a pouco. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, beleza? Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão, tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em suco que arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza? Boa noite, está começando a edição de hoje do seu Jornal da CTV. Sexta-feira, chegando aí final de semana, a gente deseja a todos vocês um ótimo final de semana desde já, para você que já se programa para o seu fim de semana. Você pode assistir a nossa programação pela Gigo TV, não é isso? Você pode baixar o aplicativo TV por assinatura, você pode também baixar o aplicativo da CTV que é de graça, não é isso? Você pode baixar lá na Play Store, colocar CTV PB e baixar o nosso aplicativo. É de graça, não tem nenhum custo e você pode assistir a nossa programação 24 horas. Inclusive agora, final de semana, vai ter uma programação super recheada com muitos filmes, séries e tudo mais. Você pode estar acompanhando aí na programação da CTV de final de semana. Tem muita novidade vindo por aí, como programas de cultura, programas de podcast e tudo mais aqui na tela da sua CTV, a primeira TV do Cariri paraibano. Você assiste também a gente pelo site ctvpb.com.br. Lá nesse site, inclusive, você tem uma aba exclusiva para você que quer ser assinante e receber o nosso conteúdo primeiro de que todas as pessoas
o conteúdo chega primeiro a você, é só você fazer a assinatura lá no nosso site. Lembrando também que você pode dar play lá no nosso site e assistir a gente 24 horas também, a hora que você quiser voltar. Breve, logo a gente estaremos na Cariri Web TV, não é isso? Na Mil TV, que também vai transmitir a nossa programação 24 horas por dia e você é nosso convidado para nos assistir por lá também. Outros e outros meios e outras metodologias de curtir a programação da CTV estão vindo por aí. Aguarde muitas novidades, tanto em programação quanto em inovação tecnológica que a CTV está investindo aqui no Cariri paraibano. Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. A gente agradece desde já. Olha só, um homem teve um surto psicótico lá na loja em Monteiro, no Armazém Paraíba, muito conhecido. Ele quebrou toda a loja, alguns móveis, alguma mercadoria, e depois foi à delegacia pedir para ser preso. Vamos ver na reportagem. Na manhã dessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro, um homem invade o interior das lojas do Armazém Paraíba, na cidade de Monteiro, e danifica vários móveis e eletrodomésticos. Ao sair da loja, o homem ainda quebra os vidros de vários veículos que estavam estacionados ao redor da loja. A polícia militar foi acionada até o local, só que ao chegar ao local, o homem já havia se entregado na delegacia da Polícia Civil e pedido para ficar preso. Pois é, bom lembrar que há alguns dias atrás, houve-se um homem que teve um surto psicótico em uma loja em Monteiro de Calçados, uma loja de calçados lá também na cidade de Monteiro. A gente não sabe ao certo se trata da mesma pessoa, mas é bem provável que seja o mesmo homem que esteve na delegacia e pediu para ser preso. A gente não sabe a motivação, mas pode ser aí efeitos da quarentena, né, da falta de emprego, dessa loucura toda que a gente está vivendo no nosso mundo, no mundo inteiro, né? Livramento é o terceiro município do Cariri paraibano a decretar toque de recolher. Vamos ver na reportagem. Depois de Prata e Ouro Velho decretarem toque de recolher, agora foi a vez da cidade de Livramento adotar as medidas impostas pelo decreto estadual, mesmo sem estar na bandeira laranja ou vermelha. O prefeito do município, Nananda, publicou na última quinta-feira um decreto que estabelece novas medidas para conter o avanço da Covid-19. Dentre as novas medidas impostas no decreto está o toque de recolher das 22 horas às 5 horas da manhã e as aulas do município que devem manter o ensino estritamente online. O prefeito afirma que essa atitude de prevenção deve conter o avanço da doença na cidade. O prefeito afirmou que a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária serão responsáveis pela fiscalização das normas do decreto, podendo acionar a Polícia Militar a qualquer momento que necessitar. Bom, eu vou iniciar aqui já chamando o nosso time de comentaristas, né, isso porque é um assunto que tem rendido na nossa região, principalmente na cidade do Cariri paraibano, né? Hoje eu tive conversa com o prefeito da Prata, Genivaldo Tembório, sobre a questão desse decreto e o que estava envolvido por tudo isso. Ele enviou alguns áudios para a gente da responsável pela 5ª Regional de Saúde aqui do Cariri paraibano, e aí falando sobre a questão do que motivaria não é o número de casos que influencia, mas eu gostaria de chamar seu Marcos Moura, iniciar com ele, porque, seu Marcos, boa noite para o senhor. Essas cidades pequenas aí, com 5, 6 mil habitantes, já vive em toque de recolher depois das 9, né? É necessário mesmo o governo tomar uma iniciativa tão enérgica para conter essas pessoas de estarem nas ruas? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, amigos. A sua pergunta é muito importante e eu diria que é obrigatório. O toque de recolher, eu diria que é obrigatório. Recolher obrigatoriamente. Isso significa dizer que, porque a cidade é pequena e não tem, vamos dizer assim,
um índice maior de aglomeração, não significa dizer, desculpem, que o vírus não está atuando. Não, muito pelo contrário. Renato, telespectadores, se for analisar a bem da verdade, nós tivemos, já vamos entrar em março, até agora, um maior número de medidas protetoras em termos de toque de recolher do que o ano passado na pandemia. Porque agora nós estamos sendo atacados pelo segundo vírus, vamos dizer assim. Não é isso? Então é necessário que haja, sem dúvida, mais cuidado, mais proteção e mais normas advindas das autoridades para que não se mine, para que não haja uma quantidade exorbitante de mortes no país. Então é necessário que haja exatamente essas medidas de precauções por parte dos governadores, por parte dos senhores prefeitos. Eu sou favorável que haja realmente esse cuidado, porque é necessário prevenir. Que fiquem em casa, tá certo? Que se acomodem, porque nós estamos entrando em colapso, pior do que o ano passado, com essa pandemia no Brasil, Renato. Marcos Moura, eu vou lhe colocar numa encruzilhada agora e lhe fazer uma pergunta curta e direta. Se fosse em período de eleição, esse toque de recolher, essas medidas estariam sendo tomadas? Bem, agora você passou para o campo político. Eu estava no campo da saúde, vou sair dele e, notadamente, vou atribuir tudo isso, Renato. Você sabe que para tudo problemas ficaram para ser resolvidos. Só não se resolve o problema da morte. Mas todos os problemas ficaram para ser resolvidos. Então, veja bem, você me pergunta, em tempo de campanha eleitoral, de eleição, será que essas medidas valeriam? Será que os governadores, os prefeitos, iam decretar exatamente o fechamento dos comércios, tá certo? Das escolas, das outras entidades? Eu vou colocar na mão do judiciário. Em muitas cidades, telespectadores, na campanha do ano passado, os juízes decretaram a suspensão de todos os comícios de aglomerações, de caminhadas e de carreatas. Então, é necessário que quando o político vai agir mal intencionado, se use a força através justa, Renato. Correto. Todos esses comentários a gente não faz de forma porque a gente é contra esses isolamentos, pelo menos a opinião particular minha. Eu sou a favor pelo seguinte, porque quem está na rua a essa hora é justamente aquele que não está trabalhando. São pessoas que estão ali só perambular, né? Perambular pelas ruas, não vai estar trabalhando, não vai estar fazendo nenhuma atividade produtiva que comprometa seu sustento, né? Então, assim, a gente é a favor. Mas o que entra em questão é justamente você vencer não pelo argumento, e sim pelo exemplo. Né? Porque a gente sabe que todo político tem muito argumento, né? Eles são bons de lábias, mas eles não têm o exemplo, né? Se a gente viu todo mundo se aglomerando, candidato a prefeito segurando criança e tudo mais, então assim, é mais uma questão argumentacional do que propriamente de exemplo, né? Beleza, é importante para a gente hoje, mas é aquela velha história, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Renato, eu captei o seu raciocínio. A sua preocupação é muito lógica. Nós estamos exatamente numa época que falta dinheiro. O comércio não tem aquela movimentação. Nós vivemos do produtivo, nós vivemos do comércio. Tudo muito bem. Mas é necessário essa medida em termos de precaução. Se recolha e a gente possa combater esse vírus
sem a aglomeração. Você vai para Campina Grande hoje, você vai para João Pessoa, você vai almoçar, você vai jantar em qualquer restaurante daquele, na mesa tem o álcool gel, você entra de máscara, não é isso? E os funcionários do restaurante estão todos de máscara, todos, não é verdade? Então é necessário que a gente tenha essa obediência às determinações. Eu sei que na questão econômica o país está perdendo muito, mas não só é o Brasil, não só é o estado da Paraíba que perde, não só é a Sumé que perde através do seu comerciante, é o mundo inteiro. É uma deblaque total. Fica com a gente aí, Marcos Moura, que já já a gente volta para mais comentários. Olha só, a Prefeitura Municipal de São João do Cariri lançou uma campanha, justamente do que a gente estava falando aqui com o Marcos Moura. O nome da campanha é Eu Valorizo o Comércio Local. O principal objetivo do projeto é fortalecer a economia local e mostrar à população os benefícios de se comprar dentro da sua própria cidade. E dentre esses benefícios está a geração de emprego, o comércio é perto de casa, o dinheiro circula dentro do município e também é desnecessários gastos com transportes e também os desgastes físicos, né, de você se locomover aí de uma cidade para outra. Sem contar que você fortalece a sua cidade, fortalece o comércio local. Para falar mais, o Hernandes Queiroz, que também está com a gente lá da capital Recife. Hernandes, primeiramente é muito importante fortalecer o comércio local. E assim, e que essas políticas venham dos políticos. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Marcos Moura. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham nesse momento. Renato, eu acompanhava há pouco a fala do Marcos sobre essa questão das normas que são adotadas em várias cidades, não só da Paraíba, mas essa preocupação ela tem sido, né, em todo o Brasil, né? E não dá para desvincular essa questão, né, da questão do comércio, né? Essa questão que você traz agora, essa discussão em torno da valorização do comércio local, né? Aí é um dado que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? O comércio local, ele tem uma importância muito importante, muito significativa para toda a população da região, especialmente nas pequenas cidades. Você observa ali, todos esses pequenos comerciantes das pequenas cidades, eles giram, né? Ou seja, faz movimentar uma economia muito importante para esses pequenos municípios, né? Sobretudo porque, né, é aquele pequeno produtor familiar, o agricultura familiar, o que tem um pequeno comércio no bairro, né? Então, aquele que tem uma banca de verdura na feira. Então, como criar políticas de incentivos a essa população que tira o seu sustento desses pequenos comércios, né, e faz com que a economia desses pequenos municípios possa girar, né, dentro desse pequeno município e garantir a sobrevivência de muita gente, né? Então, para que isso possa melhorar, claro que a gente precisa muito do incentivo político local, né, da contribuição da própria população que possa estar consumindo esse comércio local. Então, são várias situações que podem trazer uma contribuição muito significativa para as pequenas cidades, né, que tem a base da sua economia nesses pequenos comerciantes da região, né? Então, aliado a essa questão, Renato, eu acho que o momento que a gente vive, em função do processo de pandemia, né, tem comprometido também esses pequenos comerciantes locais, né? Então, é preciso também se adotar política de incentivo, de apoio a esse pequeno comerciante, justamente para garantir a sua permanência como geração de renda e como circulação de economia nas pequenas cidades. Que se precisa, né, Hernandes, uma cidade como São João do Cariri, o comércio provavelmente já seja fragilidade por vida, né? Então, assim, é complicado a gente trabalhar num comércio pequeno e desmotivado,
Né? E se a gente vê uma cidade hoje, a gente volta aqui para o exemplo de Sumé, né? A gente vive numa cidade que tem 17 mil habitantes, aí a gente não tem uma agência bancária de responsabilidade, ou seja, a gente era acostumado aqui a receber cidades de... receber pessoas de Congo, de Amparo, de São José dos Cordeiros, esse entorno, para Serra Branca, todas essas cidades aqui ao entorno vinham aqui para Sumé. Isso hoje a gente vê essas pessoas se debandarem e se concentrarem em apenas um grande centro, que é a cidade de Monteiro. Ou seja, então a cidade de Monteiro hoje não está nem suportando ela mesma. A gente chega ali, por que eu digo que ela não está suportando ela mesma? Porque uma das principais vias da cidade já teve que ser fechada. Né? Para quê? A prefeitura colocou barracas para manter aquelas pessoas ali que ficam na fila da agência bancária numa sombra. Né? Isso mostra está mais do que evidente, do que a cidade não suporta mais ela mesma. Né? Então a gente tem que ter muito incentivo e esse comércio, essas parcerias de prefeitura tem que trabalhar mais em comunhão. Né? Ou seja, vamos pensar no Cariri, né? O conjunto Cariri, do que pensar aí em si próprio, ou tá fazendo um governo populista, aí, trabalhando em prol de alguns e esquecendo aí quem sustenta a carga da economia local. Não é isso? Na sua opinião, Hernandes, uma pergunta para a gente fechar. Fechando um comércio local, digamos assim, uma farmácia, ficando apenas uma, na minha convicção, eu acredito que se perde muito na questão de concorrência. E aí o que teremos mais? Produtos mais caros, esses produtos sem barganha de oferta de preço, então o camarada só tem ele ali e ele vai vender o preço dele. É interessante como fez o governo agora, o governo federal, Bolsonaro, né? Interferiu aí na Petrobras porque estava ficando alto demais aí o custo do combustível. Você acha que essas interferências, para melhorar ou facilitar a vida das pessoas, devem existir? A interferência, no caso de uma Petrobras, aí mexe muito, porque à medida que um governo interfere, né, você viu que a empresa ela perdeu bilhões em termos de ações. Então, é um caso que, nesse caso, o governo não poma, né? Agora, tem as outras questões, Renato, que eu penso que são fundamentais. Não interferência direta, mas você criar política de apoio e de incentivo ao comerciante, que é outra perspectiva de política, né? É quando se busca, né, ou quando o poder público ele sente a importância de criar estratégia de incentivo para quê? Né, para que esses comerciantes, especialmente os pequenos comerciantes que a gente estava tratando das pequenas cidades, né, eles possam comercializar melhor seus produtos, né, eles tenham um espaço adequado, né, eles possam atrair mais clientes. Por que isso é importante, Renato? Porque isso vai contribuir para a economia do município. Você citou há pouco tempo, por exemplo, o fechamento de agência bancária. Como foi o caso de Sumé, a agência do Banco do Brasil foi fechada em Sumé. Aquela agência ali de Sumé, ela atraía um fluxo de pessoas muito interessante, porque muitas pessoas vinham fazer suas operações bancárias e automaticamente essas pessoas iam consumir no comércio local. Hoje, essa população que precisa dos serviços bancários se desloca para a cidade de Monteiro, e me parece que uma parte dessas pessoas que vão a Monteiro, apesar de chegar lá, já encontra uma agência superlotada, muita gente passa a consumir no comércio de Monteiro e não de Sumé, como acontecia, né, anteriormente. Né? É claro que quando você atrai pessoas, principalmente quando essas pessoas estão utilizando serviços bancários, há uma tendência que essas pessoas utilizem o comércio da cidade e isso faz com que a economia gire naquele município. Então, são situações que o poder público pode criar política de incentivo e de apoio ao pequeno comerciante, além de dar uma contribuição para esse pequeno comerciante, ele está incentivando a economia local, que isso é muito bom para a cidade. Exatamente, isso é uma preocupação grande, porque um comércio fortalecido, um comércio local fortalecido,
né, eu acho que todo mundo ganha, porque quanto mais concorrente tiver, né, quanto mais oferta de um produto, mais a probabilidade de baixar o preço é maior. E só pegando o gancho aí no que você falou aí, eu falo dessa maneira porque eu trabalho muito com questão comercial, com as pessoas, tudo mais quem é do comércio, e a gente ouve muitas as reclamações do comércio, ouve muitas queixas, né? E o que se percebe é a carência, né, de políticas públicas para ajudar essas pessoas a se sair de situações de crise, né? A gente está com lojas baixando as portas aqui, a gente tem um centro comercial agora que é o shopping aqui na cidade de Sumé, né, trazendo aqui para a nossa cidade, que é um baluarte, é uma excelente obra, embora tenha inaugurado numa época errada por conta da pandemia, né? A gente espera que seja muito bom o shopping aí para os próximos anos aí, que fortaleça muito a nossa economia. Mas o que acontece aqui é falta mesmo de incentivo ao pequeno produtor, ao pequeno lojista, aquele que está querendo abrir, né? Ou seja, de repente comprar até próprio desse comércio para ajudar essas pessoas a enfrentar esse momento tão difícil, que não é só do comércio, mas as próprias prefeituras também estão carregadas aí de problemas e vem crise por aí, segundo as próximas previsões. Já a gente conversa mais, viu, Hernandes? Deixa eu falar aqui, porque Rede Paraibana de Supermercado, ela realizou 4 sorteios. E pasmem, 3 ganhadores são de cidades do Cariri, 2 de Sumé. Está na reportagem, vamos acompanhar. A Rede Cariri de Supermercados realizou na última quinta-feira o sorteio da 13ª edição de sua promoção, com premiação realizada anualmente. Essa, que foi a maior promoção de todas as edições, sorteou 3 caminhões de prêmios e um carro para os clientes de toda a rede. A premiação dos caminhões foram divididas por região para aumentar as chances e beneficiar mais pessoas. O evento foi marcado pela presença de grandes empresários e representantes de grandes empresas do ramo alimentício. Na hora do sorteio, todos os cupons foram colocados no chão e os sorteios foram realizados respeitando a sequência por região. No final, todos os cupons foram depositados no sorteio do carro que iria abranger toda a rede. Dos 4 sorteios, 3 foram para a região do Cariri, sendo um caminhão de prêmios para Serra Branca. Mas a cidade pé quente foi mesmo a cidade de Sumé. As empresas Supermercado e Avícola Central e Mercadinho Sumeense, do empresário Geraldo Odon, foi mesmo a bola da vez, contemplando um cliente com um caminhão de prêmios e outro cliente com um carro novo. O mais curioso é que é o 2º ano consecutivo. No ano de 2020, as empresas já haviam premiado um cliente com um carro novo. É uma maravilha, né? Num dia só sair 2 prêmios, né? Um carro e um caminhão de prêmio. A gente se planejou, fez um projeto muito legal para que isso acontecesse, né? As coisas não tão fáceis e a preocupação nossa, tanto com o cliente como com o nosso funcionário. Mas a gente quer mostrar para a clientela sumeense que a nossa empresa é de responsabilidade, é de transparência, né, que faz a coisa correta, que as coisas acontecem, né? Para o gestor da Rede Cariri, o momento é muito oportuno devido ao momento difícil que passamos por conta da pandemia. Por incrível que pareça, a área setor do comércio hoje, ela não se afetou tanto. Por quê? Porque são as necessidades básicas. Supermercado a pessoa tem que comprar. Pelo contrário, com pandemia, a gente lamenta pelos ocorridos aí, até irmãos de lojista da gente chegou infelizmente a óbito devido a essa coronavírus aí, essa pandemia, mas a gente superou, demos as mãos, sabemos, fizemos, apostamos e a gente sabia que a gente ia conseguir fazer essa super campanha. Pois é. Olha só, eu quero chamar agora Lorielson, porque a cidade de Livramento entrou nessa lista, né?
E a gente traz os dados atualizados justamente dos casos de coronavírus lá na cidade de Livramento. Boa noite, Lorielson. Como é que está a situação por lá? Está alarmante ou não? Conta pra gente aí. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos acompanham. Renato, a situação na cidade de Livramento, digamos de passagem, que está controlada, né? O último boletim já saiu com a bandeira laranja, né? Mas casos ativos na cidade, temos 15 casos ativos e apenas 2 óbitos. Geral dos casos desde o começo da pandemia, tivemos 180 confirmados e 163 recuperados. Essa é a grande polêmica, né, que os moradores, que pessoas da cidade vêm nos perguntando, nos questionando, por que é que essas cidades entram nesse isolamento mais drástico, mesmo tendo tão poucos números do coronavírus na cidade, né? E uma reflexão que eu trago é que é de extrema importância essas atitudes sendo tomadas pelas prefeituras. Talvez se tivesse um número maior de prefeituras tomando essa atitude, talvez fosse mais fácil controlar o vírus, né? Porque até você questionou, Renato, essas cidades pequenas, com menos habitantes, será que teria necessidade de um isolamento tão radical, né? Fechar tudo depois das 10 horas da noite? Eu acho fundamental, Renato, sabe por quê? Porque essas pequenas cidades, geralmente em tempo de isolamento, são rota para essas pessoas outras cidades que vão em busca de diversão, aonde a fiscalização é mais leve e tudo mais. Então eu acho que esse isolamento, a força policial que vai estar presente, ajudando nesse monitoramento, eu acho de extrema importância. Então, Renato, é isso. A cidade de Livramento tem 15 casos ativos e apenas 2 óbitos. Renato? Inclusive, eu gostaria de pedir à produção aí, nos chegou um áudio aí no nosso número oficial da CTV, do prefeito Genivaldo Tembório, ele nos passando até algumas informações sobre o que teria motivado aí os decretos aí tanto do governo do estado, como, lembrando que lá em Livramento foi um decreto do próprio prefeito. É importante, é muito interessante essas questões, porque a gente vive numa situação um pouco delicada. Bem, uma cobra de 3 metros, ela foi resgatada na zona rural do município de Monteiro. Essa cobra foi devolvida à natureza. Vamos ver, e não é comum, né? Vamos ver na reportagem. Uma cobra de 3 metros foi resgatada na zona rural de Monteiro. A espécie não é comum na nossa região. Ela foi encontrada dentro de um poço no sítio Tamanduá. A cobra foi resgatada e levada para o Centro Vida Nordeste, uma área ambiental protegida pelo IBAMA, no município de Prata, onde foi devolvida à natureza. Os bombeiros alertam que, ao encontrar qualquer tipo de animal silvestre, a recomendação é não se aproximar e entrar em contato imediato com o Corpo de Bombeiros ou com a Polícia Ambiental. Os créditos das imagens vai para Arthur Vilar. Beleza, lá da cidade de Monteiro, muito obrigado aí pela colaboração. Bem, a gente agora vai para um breve intervalo comercial e já a gente volta com mais TV. Fica com a gente. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa.
Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central. Beleza. Supermercado e Avícola Central. Preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central. Melhor preço e sortimento. Líder no atendimento aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão. Tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, líder no atendimento aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza! Já estamos de volta, ao vivo, direto dos estúdios da CTV aqui no município de Sumé. Você pode baixar nosso aplicativo na Play Store gratuito e assistir nossa programação 24 horas. Filmes, desenhos e muitos programas bacanas que está vindo por aí. Podcasts, a gente está trazendo também para você programas de entrevistas e também programas culturais que estamos preparando na nossa grade de programação. Muitas novidades vêm por aí na tela da CTV. Fique com a gente, logo logo também estaremos na Mil TV. É só você assinar um pacote da Cariri Web, que venha com TV também. E aí lá você vai assistir todos os grandes canais a nível nacional e também a CTV estará por lá. A CTV também já está junto com canais nacionais e internacionais na Gigo TV. É isso mesmo, na Gigo TV você pode estar acessando a CTV e outros canais, como a CNN. Eu estou ouvindo um retorno aqui, produção, acho que tem alguém aí na minha tela de prévia que está saindo o áudio aí de alguém que está aí nos bastidores. Olha só, gente, uma notícia preocupante agora, preocupante mesmo, porque de acordo com dados do Sistema Nacional de Emprego da Paraíba, o SINPB, desde dezembro de 2020, quando o governo federal encerrou o pagamento do auxílio emergencial, houve um aumento da taxa de desemprego de 400%. É isso mesmo, 400% de desemprego. Mas também tem uma notícia boa. A oferta de trabalho também cresceu neste período. Hernandes, vamos conversar agora um pouquinho sobre isso. Efeitos da pandemia, a gente já sabe, né? Mas como minimizar, como tentar pelo menos, digamos assim, diminuir esses efeitos do desemprego? Renato, essa questão do desemprego no Brasil praticamente abalou todos os setores da sociedade, né? Houve uma perda muito grande de empregos durante esse período e as pessoas tiveram que ressignificar as suas atividades, né? O que mais aconteceu nesse período, talvez, tenha sido justamente as pessoas atuarem naquela perspectiva que se chama de empreendedorismo. Ou seja, né, desenvolver alguma atividade autônoma que pudesse gerar algum tipo de renda, porque aquele emprego formal de carteira assinada que muita gente tinha, né, uma boa parte da população brasileira perdeu esse emprego. E isso gerou uma situação muito delicada para o Brasil, né, porque muitas empresas não conseguiram sustentar
esses funcionários durante esse tempo, até por ativa em relação ao seu potencial econômico, né? Seja em relação ao serviço ou produtos. Então, isso mexeu demais com toda a economia, né? Não por acaso, né, o governo federal tem sempre ressaltado isso, colocado sempre em pauta essa discussão em torno da questão econômica no Brasil. Claro que a questão econômica ela é importantíssima para a nossa sociedade, né? Mas, claro, associado a isso é preciso ter alguns cuidados em relação a essa situação, é o que a gente tem destacado sempre, né? Mas o fato, Renato, é que eu penso que está havendo uma perspectiva de retomada de alguns quadros, né, de emprego no Brasil hoje, né? Algumas empresas já começaram a recontratar uma parte desses profissionais, né? Então, muita gente que ficou no trabalho remoto, hoje tem uma atividade entre o remoto. O fato é que a gente cria essa perspectiva, né? E aí, por exemplo, né, a gente destacava ainda há pouco sobre essa questão do isolamento social, né? Então, para que a gente possa retomar a atividade com o mínimo de normalidade possível, é claro que a gente precisa diminuir os casos, né, de corona, da Covid-19 no Brasil, para tentar restabelecer esse processo de atividades que foi afetado praticamente em todas as áreas do Brasil hoje, e isso abalou significativamente todo o setor econômico do Brasil. Exatamente, deixa eu colocar Marcos Moura também nessa conversa, porque o desemprego é assunto para todo mundo. Marcos, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, está todo mundo muito em casa, né? Na sua opinião, o digital hoje seria uma saída para minimizar os efeitos do desemprego? Comércio digital? Renato Hernandes, Renato, chega com uma colocação importante também. O comércio virtual que não foi citado até agora nas reportagens, tá certo? Eu acompanhei o bom raciocínio do professor Hernandes, quando ele falava sobre a questão da economia, mas nós não colocamos o comércio virtual, nós não colocamos a loja virtual. É quando entra aí criatividade da pessoa ou das pessoas. Então, Renato está na bancada. Nós não sabemos o que ele comprou hoje virtualmente, que é outra fonte importante na economia nacional e mundial. Há de se convir também que ela cresceu após a pandemia. Com o advento da pandemia, o comércio virtual cresceu 50%. Desculpe, senhores. E isso faz com que haja cobrança também de ICMS para os estados onde são localizadas as lojas virtuais e, notadamente, as vendas. Mas o que eu quero me referir também, com muita propriedade, é que eu não concordo, como foi citado na matéria e ou na manchete, estou com problema de pigarro muito sério, os senhores me desculpem, a falta do auxílio emergencial provoca desemprego. Eu não concordo que a falta do auxílio emergencial vai provocar desemprego. Não, desemprego há muito tempo que já existia. O emergencial é um cala-boca, é um paliativo para que você possa comprar o café, o arroz e o açúcar. Somente. Então, eu não concordo. O desemprego já acontecia há muito tempo com a inflação desenfreada e a falta de dentro da própria economia, com a mudança que houve com o governo novo que assumiu. Então, chegou a pandemia, desgringolou tudo, enrolou o meio de campo, feito o meio de campo do Flamengo ontem contra o São Paulo. Embananou tudo. Agora, há de se convir que eu vou com o Hernandes, quando Hernandes já está vislumbrando, quando Hernandes já está vendo um aquecimento da economia, já está vendo que existem bolsões de emprego já no país.
Então temos que usar a criatividade, naquilo que eu falo sempre. O país tem jeito, tá certo? Agora é necessário que haja uma consciência por parte de todos, né? Quando se aplicou o isolamento social neste país, as pessoas passaram a criatividade. Nós vemos em todos os programas das grandes emissoras de TV do país os exemplos em reportagens de pessoas que perderam o emprego e estão trabalhando dentro de casa, confeccionando bolo, fazendo suco, pizza, etc, etc. Artesanato e mais artesanato sendo vendido e outros produtos. Os políticos que não gostam do povo costumam dizer: o povo se virá, Renato. Eu só lhe parabenizo aí pelo seu argumento. Inclusive, fortaleço, porque nós, nesse exato momento, estamos em um comércio digital, né? Nós estamos no digital, estamos usando o digital para nos propagar agora, nesse exato momento. Não é isso? E um outro fator interessante, eu gostaria até de acrescentar o seu comentário. Como eu falei anteriormente, eu tenho muito contato com o pessoal do comércio, empresários e investidores e tudo mais. Inclusive, ontem a gente teve uma reunião com vários investidores e empresários aqui da região do Cariri, lá na cidade de Campina Grande. E a gente vê a deficiência deles, o trabalho que eles têm hoje para contratar pessoas. Segundo argumentam, eles falam que as pessoas querem escolher no que querem atuar e não querem simplesmente trabalhar em qualquer tipo de comércio. Então, talvez o Hernandes discorde um pouquinho dessa minha opinião, mas eu acredito que é o comodismo, né, devido ter um Bolsa Família, devido ter um auxílio em casa, ou alguém que sustente ele ali, sustente para ele simplesmente praticar ou estar em meio de rua, né? A gente percebe muito que as pessoas não querem trabalhar em todo tipo de serviço. Preferem hoje estar justamente no celular. Pode ficar à vontade. Me permita, Renato. Renato, eu queria só fazer um pequeno adendo, uma pequena colocação. Quando o nobre professor Hernandes colocou sobre o comércio presencial, esse mesmo comércio presencial tem dia que passa colado, não vende nada, passa colado. Mas muitos não sabem que nesse mesmo comércio virtual, presencial, tem lá dentro o comércio virtual. A farmácia vendendo virtualmente. É uma criatividade. Nós não sabemos, né? Eu sei que você é empregado, eu sei quanto você ganha, eu sei quanto você ganha, eu sei quanto é o seu salário. O juiz de direito, eu sei quanto é o salário dele. O deputado, eu sei. Mas o homem que vende banana na feira, eu não sei. O comerciante que vende o produto lá na sua farmácia, presencialmente, no fim do dia, talvez eu saiba quanto ele apurou. Mas ele vende virtualmente, eu não sei. Então é justamente isso. Criatividade pura. Eu vou até me virar para ele aqui, para a gente escutar ele também, seu Marcos. Vamos ouvir, Hernandes. Agora é a sua vez. É importante que o professor venha exatamente com sua presopopeia, vamos dizer assim, porque ele é um exemplo desse sistema. Ele é um exemplo desse sistema, porque ele convive na sala de aula e troca muita experiência com o alunado. Cada dia ele aprende e ensina ao mesmo tempo. Eu gosto dessa colocação do Marco, né? Essa questão da troca de experiência, né? E de o aprender e ensinar, né? Porque é assim que eu entendo o processo educativo. Né? Mas trazendo essa concepção que o Marcos trouxe, né? Eu considero extremamente relevante a gente pensar sobre isso, Marcos, Renato, em relação a essa nova característica, essa nova configuração das relações comerciais. Essa questão do comércio virtual hoje, ele é uma tendência que, no meu ponto de vista, é algo que não vai recuar. Eu vejo isso como algo, como uma crescente,
para a sociedade. Por exemplo, né, a questão dos aplicativos de entregas de serviço de produtos hoje, né, gerou, de certa forma, um comodismo, eu digo comodismo no bom sentido para a sociedade, né? Você está dentro da sua residência, você utiliza um aplicativo para pedir uma comida, um medicamento ou qualquer outro produto, né? Então, ali você paga com cartão de crédito, né? Daqui a pouco, uma meia hora, 40 minutos, você está recebendo o seu pedido em casa. Isso, claro que gerou uma situação, uma situação cômoda para as pessoas que não precisam sair de casa para comprar, e, ao mesmo tempo, isso gerou também uma maneira de gerar renda. Por exemplo, os aplicativos aí de entrega, por exemplo, de comidas hoje. É muito forte hoje, né? Você está ali, não quer sair para comer fora, e principalmente nesse momento que a gente vive hoje, você utiliza o aplicativo, daqui a meia hora, 40 minutos, você recebe o seu pedido em casa, né? Então, isso é uma tendência que eu percebo que não tem volta, no meu ponto de vista, né? Há uma tendência muito maior, e isso também está fazendo com que as pessoas também tenham acesso a uma renda através dessas atividades, né? Tanto aquele que está vendendo, o entregador, né, que também aí gerou também uma outra perspectiva de empregabilidade, né, através dos aplicativos que a gente tem hoje, né? Então, Marcos, Renato, eu vejo que hoje, né, nós temos uma nova configuração de se relacionar entre cliente, entre aquele que está oferecendo o produto e o cliente. Isso praticamente em tudo que a gente está fazendo hoje, né? Então, os profissionais, eles precisam estarem se adaptando a essa nova realidade, né? Aquele que vende o produto, o empregador, o próprio consumidor também, que assume uma nova configuração desse processo de consumo. Então, é um jeito diferente de pensar a realidade que a gente está vivendo hoje. E todos nós precisamos estar pensando de que forma a gente vai estar lidando com toda essa realidade, especialmente se questiona, e depois da pandemia, a gente vai continuar com esses serviços? No meu ponto de vista, eles não recuam, eles permanecem. Marcos, Renato? Eu reforço as suas palavras, Hernandes, pelo seguinte, eu tive com um grande investidor, né, um grande publicitário que trabalhou para grandes empresas, para a Coca-Cola, em um encontro de publicidade lá na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. E ele atentava justamente para isso, a importância do comércio digital, porque na época dele não existia nas universidades curso de marketing digital. E hoje, você que é professor sabe muito bem disso, que o marketing digital está mais presente do que o marketing tradicional nas universidades. Isso é muito importante a gente frisar, porque o digital ele veio para ficar. E com a chegada do 5G agora ao Brasil, ao mundo inteiro, eu acredito que isso tende a ganhar uma proporção enorme, porque será aquela velha história, eu vou estar aqui, posso controlar você aí onde você estiver, em Recife, onde você estiver em qualquer cidade do Pernambuco ou qualquer lugar do mundo, né? Ou seja, então o 5G ele vem com essa inovação e é bacana a gente estar sempre discutindo, né? Porque os empregos também se reinventam. E a gente vê aí que tem muitas profissões aí que vão ficar, de certa forma, lá para trás. Se você não se atualizar, vai sair do mercado. Bom, vamos continuar aqui com o nosso Jornal da CTV, porque 3 pessoas elas foram detidas por desobediência ao toque de recolher lá em João Pessoa. Na reportagem. Eu estou aqui na central de polícia, na sala onde os flagrantes são realizados. Então, 3 pessoas foram conduzidas para a delegacia, para cá, para esse local onde eu estou. Foi durante a madrugada. E os 3 casos aconteceram no Varadouro, aqui no centro de João Pessoa. Olha só, um homem de 29 anos, outro de 33 e mais um de 22 anos. Todos eles foram detidos pela Polícia Militar. Agora, esse de 29 anos, ele, além de estar descumprindo o decreto, que tem aquele toque de recolher, ele ainda estava com mandado de prisão em aberto para ser cumprido por tráfico de drogas. Então, chegando aqui, ele foi encaminhado para a carceragem, vai ser
recambiado para o sistema prisional do Estado e vai responder mais um processo por ter descumprido o decreto. O outro homem de 33 anos, ele também foi abordado lá na região do centro, descumprindo o decreto, era também madrugada, foi trazido para cá, aí para piorar a situação dele, ele foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool. Pois é, chegando aqui a delegada decidiu fazer a autuação por dirigir sob efeito de álcool, a fiança de R$ 1.000 e foi liberado. Então, vai responder aí 2 processos, a embriaguez ao volante e também o descumprimento do decreto. E o terceiro caso foi um homem de 22 anos que estava lá no meio da rua, descumprindo também o decreto, veio para a delegacia. Nesse caso, ele foi feito um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Ele vai responder em liberdade. Agora, fique você em casa achando que o TCO é uma bobagem, não. O TCO você vai responder em liberdade, mas no final do processo, se a justiça entender que a pessoa é culpada, ela está sujeita a pagamento de multa ou prestação de serviço à comunidade. Bom, eu vou falar com o Lorielso porque no início da nossa edição de hoje, a gente falou sobre a questão dos casos e dessas cidades que decretaram aí, o governo do estado decretou e outros a própria prefeitura decretou por livre e espontânea vontade. E a gente tem alguns dados aqui que o Lorielso vai trazer para a gente sobre a responsável pela 5ª Regional de Saúde aqui da região do Cariri. Lorielso. É isso mesmo, Renato. A nossa equipe foi atrás desses dados que tanto estava tirando o sossego da população em relações a essas questões de assinar decreto, de aderir decreto e coisa e tal. E as informações que nos foram passadas, diferente do que muita gente pensa, é que esses cálculos não levam em conta o número de pessoas que tem com o vírus na cidade. É feita uma conta muito maior para poder encaixar esse município na bandeira. A exemplo, é levado em consideração a taxa de imunização da população, a taxa de casos, a taxa de letalidade, a taxa de ocupação hospitalar e a taxa de obediência ao isolamento social. Ou seja, o número de casos na cidade é apenas um pequeno detalhe, Renato. Tem um conjunto de medidas que se é avaliadas para classificar a cidade, seja ela em bandeira amarela, laranja, vermelha ou preta. Então o número de casos não é levado tão em consideração, não é isso? É levado outros fatores. Isso, Renato, é levado em conta outros fatores. Também é levado o fator do número de leitos UTIs disponível na cidade. Como vemos, não é uma conta simples de se fazer, não é uma coisa que está tão simples de se fazer, é uma conta que tem que ser feita pela Secretaria de Saúde. Porque até então a gente pensava, os populares pensavam que era só os números de casos da cidade. Então podemos esperar aí mais outras cidades aí entrar nessa conta aí, né? Porque poucas cidades aqui do Cariri têm leitos de UTI. Acho que pouquíssimas mesmo, né? Sem dúvida, Renato. Sem dúvida, nos próximos dias podemos esperar esse toque de recolher das cidades que vão aderir a esse decreto do Estado, né? Já que os municípios também têm essa flexibilidade de fazer os seus próprios decretos. É importante lembrar isso, né, Renato? É muito interessante. Só para frisar uma informação, você está muito mais elegante com essa nova iluminação que melhoraram aí no seu estúdio, viu? Ficou bem melhor aí. Obrigado, Renato. Obrigado. A equipe sempre competente. Me traz outra informação aí, porque está chegando o final de semana e eu tenho uma matéria aqui falando justamente sobre a questão das chuvas aqui na nossa região, né? Que, segundo informações, deve atingir 112 municípios paraibanos só neste final de semana. E aí ele emite um alerta sobre risco de queda de árvores, raios e tudo mais. Qual dessas cidades aqui do Cariri a gente vai passar por esse alerta? Olha só, Renato, várias cidades do Cariri estão em alerta, né, nesse período de chuva. E trazendo aqui informações rápidas, a cidade de Sumé tem, amanhã, no sábado, tem forte chance de ter pancadas de chuvas. Só que as chuvas aqui em Sumé, pelos dados que estamos recebendo aqui, chuvas isoladas, tá entendendo, Renato? Vamos aqui para a cidade de Monteiro, né, o nosso município, saber como vai ser a situação de Monteiro. A cidade
Monteiro, Renato, nesse sábado, muitas nuvens, mas ainda não temos previsão de chuvas. Certo? Bota a imagem de Monteiro aí, produção, aí, pra gente ver como é que tá a situação por lá nesse exato momento, agora ao vivo. Imagens da câmera da Cariri Web. Isso, essa cidade de Monteiro que a gente pode acompanhar aí. Nesse exato momento ao vivo, né? A gente vê que tem nuvens, né? Nuvens rasteiras por ali, mas não há sinal de chuvas. Eu acredito que seja a mesma situação de Sumé. Enquanto, Lorel, você busca aí informações sobre a previsão para esse final de semana aqui de Sumé, a gente vai vendo imagens também de Sumé para ver como é que está o tempo aqui na cidade de Sumé. Eu estou trancado aqui no estúdio, eu não sei se está chovendo lá fora, mas deu uma chuva já hoje aqui à tarde em Sumé, né? Já caiu, não foi uma chuva forte, mas já caiu uma chove, já choveu aqui hoje na cidade. Essa é a cidade de Sumé. Qual será a previsão para Sumé? Pode deixar na tela a imagem de Sumé, produção? Isso. Qual será a previsão para Sumé nesse final de semana, Lorielson? Olha só, Renato, eu vou te dizer agora a situação de Sumé esse final de semana, de acordo com o IMET, Renato, é de pancadas de chuva isoladas, viu? Por isso é bom tomar cuidado aí quem for sair de casa, que Sumé vai ter pancadas de chuva isoladas amanhã. Certo? Amanhã pela manhã. E o segundo dados do IMET. Hoje à noite. Eu digo assim, você está conversando. Eu digo assim que você está conversando porque época de chuva todo mundo sai de casa, rapaz. Vai tomar banho na chuva. Você está dizendo para o pessoal não sair de casa. Aqui é uma festa. Chuva aqui é festa. Chuva aqui não é preocupante. É preocupante lá em João Pessoa, né? Vamos ver a imagem de João Pessoa porque a situação lá foi feia, meu amigo, muita água. Olha só o nível da água lá, que chegou lá de forma alarmante. Isso é só um vídeo que a gente conseguiu aqui, né? Se você fuçar, vai ver que outros vídeos dão conta de que a situação lá foi muito mais grave do que você vê aí nessa imagem aí. E aí a gente vê muita poluição, muito lixo, é um problema decadente que não se tem como se prevenir, como se resolver. Deixa eu chamar a Hernandes aqui, bota a Hernandes ali naquela outra tela, porque a gente já discutiu sobre isso aqui, só para a gente encerrar o jornal, né? Já está na hora da gente encerrar. Mas, Hernandes, parece uma constante esse problema de água nessas cidades grandes, né, rapaz? Vai além de problemas urbanos. Eu acho que é uma questão cultural mesmo. As pessoas parece que sujam as ruas, entopem bueiros e não tem jeito, né? Renato, eu costumo dizer que esse problema das grandes cidades é meio que uma tragédia anunciada, né? A gente já sabe que alguma coisa vai acontecer quando chove, né? Isso acontece com muita frequência, isso é recorrente em João Pessoa, é recorrente aqui em Recife, é recorrente em qualquer grande cidade brasileira, né? A gente percebe que é um problema, né, que toda vez que chove além daquilo que estava esperando, alguma coisa desse tipo vai acontecer. São ruas inundadas, são casas enquanto que... o Hernandes comenta, Hernandes, pode continuar comentando. Eu vou pedir só para a produção botar imagens de João Pessoa ao vivo agora, para a gente ver o tempo, aí você pode continuar seu raciocínio. Ok, Renato. Então, a gente percebe que é um problema recorrente praticamente em todas as grandes cidades brasileiras, né? Aquilo que a gente já comentou esses dias aqui, quando se tratava das chuvas, aquilo que pode ser muito bem-vindo uma chuva para a região do Cariri, às vezes numa grande cidade é um grande transtorno, porque as ruas são cheias de lixos, né, tem dificuldade das águas correrem livremente, então a tendência é que haja um acúmulo de águas, né, em determinados bairros, em determinadas ruas, e isso mexe com toda a estrutura da cidade, porque são diversas ruas alagadas, aí o tráfego de carros é comprometido, né? As pessoas têm dificuldade de sair de casa, inclusive tem até orientações para que as pessoas não saiam de casa durante esses temporais, né? Até em relação à segurança das próprias pessoas, né? Então, eu costumo dizer sempre, Renato, Lorielson, né? São tragédias anunciadas. A gente sabe, e aí me parece que a gente sabe, o poder público que sabe que determinadas situações desse tipo vão acontecer, no entanto, não há uma precaução em relação a se preparar ou a evitar esse tipo de situação.
né, nas grandes cidades. Então é algo assim que a gente diz. Há uma previsão quando vai chover ou não vai chover nas grandes cidades. Quer dizer, o poder público ele tem consciência do que pode acontecer. E há sempre o questionamento, e por que não há uma precaução para se evitar esse tipo de situação? Renato? Inclusive, nesse exato momento, a lua está muito bonita lá na capital pessoense, lá em João Pessoa. Bota aí, produção, na tela. Olha só que lua maravilhosa. Imagina essa lua subindo, se a gente tivesse captado essa lua